Fim do primeiro tempo e seu time está perdendo por 3-0. Você acredita numa virada? No Futegol de hoje, a UEFA Champions League 2004-2005. E aí galera do Subiu a Bandeira, eu sou o André Zanetti e esse é mais um Futegol no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e já dá like no vídeo. A UEFA Champions League 2004-2005 foi a 50ª edição na história. Ela foi disputada entre julho de 2004 até maio de 2005, inicialmente por 72 equipes e 48 federações. Antes da fase de grupos, que todo mundo conhece, tem a fase classificatória, que é a primeira fase. Ela tem algumas equipes grandes que não conseguem se classificar com vaga direta, e daí elas têm que disputar essa primeira fase. Em 2004 e 2005 tinha muitos grandes. Liverpool, Manchester United, Juventus, Internacional e Real Madrid disputaram a primeira fase desse ano. Lembrando que a fase de grupos são 8 no total, e são compostas por 4 equipes em cada grupo. Eles se enfrentam em turno e retorno. O grupo A tinha Deportivo La Coruña, Liverpool, Mônaco e Olympiacos. Com 12 pontos, o Mônaco assegurou a primeira colocação, deixando o Liverpool e o Olympiacos disputando a segunda. Ambos ficaram com 10 depois de todos os jogos do turno, só que o Liverpool, por saldo de gols, conseguiu passar para a próxima fase e o Olympiacos foi para a Copa da UEFA. No grupo B, Bayer Leverkusen, Dinamo de Kiev, Real Madrid e Roma. O Bayer Leverkusen e o Real Madrid passaram, ambos com 11 pontos. 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, só que o Bayern tinha 6 de saldo e o Real Madrid 3. Detalhe é a Roma, que fechou a fase de grupo somente com 1 ponto no empate com o Bayer Leverkusen. No grupo C, Ajax, Bayern de Munique, Juventus e Maccabi Tel Aviv. Com 16 pontos, Juventus foi absoluto no grupo, não perdeu nenhum jogo e fechou a fase de grupos levando somente 1 gol. O Bayern de Munique fechou a segunda vaga passando para as oitavas. O grupo D tinha Fenerbahçe, Lyon, Manchester United e Sparta Praga. Surpreendendo a todos, o Lyon passou na primeira colocação com 13 pontos e o Manchester United com 11 não teve ali no último jogo dificuldades para passar. Chica! No grupo E, Arsenal, Panathinaikos, PSG e Rosenborg. Em primeiro passou o Arsenal, que empatou 4 vezes dos 6 jogos, e o PSV perdeu no último jogo, mas passou sem problema nenhum, tanto o Arsenal quanto o PSV com 10 pontos. O grupo F tinha Barcelona, Celtic, Milan e Shakhtar Donetsk. Sem muitas ameaças, o Milan passou em primeiro com 13 pontos e o Barcelona com 10 em segundo. E o penúltimo grupo, o grupo G, tinha Anderlecht, Internacional, Valência e Werder Bremen. Com 14 e 13 pontos, Internacional e Werder Bremen respectivamente passaram para a próxima fase e também sem muitas ameaças. E finalmente no grupo H, Chelsea, CSKA, Porto e PSG fecharam a fase de grupos. O Chelsea chegou na última rodada já classificado para a próxima fase. O Porto, que estava disputando vaga com o CSKA, ia jogar com o Chelsea. O Porto precisava vencer para garantir a classificação e se empatasse precisava que o CSKA perdesse. Só que o CSKA ia jogar com o PSG, que era o último do grupo. O CSKA venceu por 3-1, só que o Porto ganhou do Chelsea lá em Portugal e garantiu a segunda vaga para a próxima fase. Tadã! Abrindo as oitavas de finais, o Milan enfrentou o Manchester United e passou para as quartas com 2 vitórias por 1-0. O Porto, que sofreu para passar no grupo H, enfrentou a Internacional, empatou o primeiro jogo, só que perdeu por 3-1 o segundo e ficou nas oitavas mesmo. Werder Bremen e Lyon fizeram também um jogo das oitavas e, particularmente falando, eu até achei uma covardia isso tudo. No jogo de ida, o Lyon venceu por 3-0 e no jogo de volta deu 7-2 para o Lyon, fechando 10-2 a soma total. Com 2 vitórias, uma por 1-0 e outra por 2-0, o PSV eliminou o Mônaco e passou para as quartas também. Barcelona e Chelsea fizeram um dos jogos mais disputados das oitavas. No jogo de ida, o Barça venceu por 2-1 e no jogo de volta lá no Stamford Bridge foi um pouquinho diferente a história. O Chelsea começou a 200 por hora e fez logo 3-0. O Barça voltou pro jogo, né, com 2 gols. O Ronaldinho fez aquele que ele dá aquela gingadinha e bate no canto. Só que o Chelsea fez o quarto e acabou de vez com a chance do Barcelona passar. O placar geral ficou 5-4. Bayern de Munique e Arsenal fizeram um confronto que, convenhamos que é um pouquinho frequente na UEFA Champions League. No primeiro jogo, o Bayern venceu por 3-1. No jogo de volta, o Arsenal ganhou por 1-0, mas não foi suficiente, 3-2 no placar geral. Com 2 placares de 3-1, o Liverpool bateu o Bayer Leverkusen e passou para as quartas. E por último, o Real Madrid venceu a Juventus por 1-0, só que a Juventus venceu o segundo jogo por 2-1, virando o placar geral e passando, garantindo vaga nas quartas. Por que eu fiz assim?
Não sei. Um clássico italiano abriu as quartas de finais e o Milan foi absoluto, vencendo por 2-0 a Inter e 3-0 no jogo de volta, fechando por 5-0 e garantindo uma das vagas para a semifinal. Lyon e PSV empataram em todos os quesitos. 1-1 no jogo de ida, 1-1 no jogo de volta e teve que ir para os pênaltis a disputa, onde o PSV levou a melhor 4-2, fazendo com o Milan uma das semifinais. Chelsea e Bayern de Munique fizeram uma disputa bem acirrada. Primeiro jogo 4-2 para o Chelsea, segundo jogo 3-2 para a equipe alemã, mas deu Chelsea uma das vagas da semifinal. E a outra vaga foi decidida no primeiro jogo entre Liverpool e Juventus. O Liverpool venceu por 2-1 e o segundo jogo terminou empatado, fazendo Chelsea e Liverpool o clássico inglês da segunda semifinal. O PSV teve um caminho muito fácil até a semifinal. Ele pegou Lyon e Mônaco, só que chegou na semifinal e enfrentou o Milan. O Milan venceu o primeiro jogo por 2-0 e o segundo jogo o PSV ganhou por 3-1, só que o Milan fez esse 1 fora de casa e passou, foi para a final, esperando a definição da outra semifinal. No clássico inglês, o Chelsea empatou em 0-0 com o Liverpool, só que no segundo jogo o Liverpool venceu por 1-0 e fez a final Milan e Liverpool. Em 25 de maio de 2005, no Estádio Olímpico em Istambul, na Turquia, para mais de 72 mil pessoas, Milan e Liverpool fizeram o tão esperado jogo da final da UEFA Champions League. Logo com 1 minuto de jogo, Maldini abriu o placar. Aos 39 e aos 44, o Crespo conseguiu aumentar para 3-0. Aos 44 foi aquele gol que já estava praticamente terminando o primeiro tempo, o Crespo fez. E o Milan desceu para o vestiário com 3-0. Analisando toda essa situação, a conversa do vestiário do Milan deve ter sido bem ruim e a do Liverpool foi muito forte, porque o Liverpool voltou para o segundo tempo e no período de 6 minutos ele conseguiu fazer 3 gols, e isso entre os 54 e os 60 minutos. O Liverpool empatou a partida, que foi para a prorrogação, e seguiu empatado em 3-3 até os pênaltis. E nos pênaltis, Serginho e Pirlo, as duas primeiras cobranças do Milan já foram desperdiçadas, e o Liverpool ficou numa situação boa porque fez 3 e o Milan só fez 2. Caiu nos pés do Shevchenko, só que o Dudek no gol, pulandinho assim, o Shevchenko bateu e errou, e ficando assim o título para a equipe da Inglaterra. Vou botar uma cachaça aqui daí. E alguns dados da competição: ela foi disputada entre 13 de julho de 2004 até 25 de maio de 2005. Ao todo, desde a primeira fase até a final, foram 565 gols em 205 partidas. Média de 2,76 gols por jogo. O artilheiro da competição foi o holandês Ruud van Nistelrooy, com 8 gols. E o melhor jogador da competição foi o Steven Gerrard, do Liverpool. Acabou! Então é isso, galera. Esse foi mais um Futegold no Subiu a Bandeira. Seguindo aquele roteirinho básico, não se esquece de dar o like aqui embaixo no vídeo. E se você estiver no Facebook, dá o seu curtir aqui embaixo também. Comenta se você quer ver alguma competição ou algum jogador pra gente falar, alguma coisa bem bacana, um assunto bem interessante. Aqui embaixo no Facebook vai ter o botãozinho para você compartilhar para os seus amigos, e se você estiver vendo no YouTube vai ter o botãozinho para você compartilhar em qualquer rede social, Twitter, Facebook, LinkedIn. O cara vai compartilhar no LinkedIn, vai lá o currículo, vai compartilhar o nós, mas vai dar boa, né? Compartilhe também no LinkedIn, não tem problema. Aqui embaixo vai aparecer o nosso último Vida de Bola, que foi sobre o Careca, e aqui em cima vai aparecer para você a bolinha para você se inscrever. Esse Vida de Bola é bem interessante, tem muita coisa da vida do Careca, vai falar bastante coisa da passagem dele pelo São Paulo, seleção brasileira. Então não se esquece, se você é novo, não se esquece mesmo de se inscrever. Então é isso, galera, ficamos por aqui, até a próxima, tamo junto, é nóis. Cara, compartilhar no LinkedIn foi sensacional.